A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Dando continuidade ao livro de Esdras e Neemias, o tema tratado hoje será a oração de Paulo pelos Efésios. O texto base encontra-se em Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21, que diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as suas riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A essa glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, essa carta aos Efésios não se trata exclusivamente da opinião pessoal do apóstolo Paulo, mas daquilo que o Espírito Santo de Deus o impulsionou a escrever. Sendo assim, o retrato da igreja descrito por Paulo não se restringia ao que Paulo queria, mas ao que o Espírito Santo exigia. Portanto, quando se fala de uma igreja avivada, não estamos falando de um templo pintado com cores vivas e com a variada atividade social, mas de um povo sedento, faminto e extremamente ansioso pelo quê? Pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que na igreja não existe lugar para um individualismo, ou seja, um único membro não pode receber a designação do corpo. Um braço, meus irmãos, arrancado do corpo é somente um braço. Sem o corpo para completá-lo, o braço é somente um braço sem função e sem utilidade. Então, o ministério de Deus revelado em Jesus Cristo, ou seja, a igreja, se fundamenta exatamente nisso. Elementos beligerantes e discordantes sejam todos um em Cristo. Jesus, amados, é o instrumento de Deus por meio do qual os homens têm que ser feitos um. Mas isso não pode dar-se a não ser que a igreja leve a mensagem de Jesus Cristo e do amor de Deus a todos os homens. Então, o pedido do apóstolo Paulo nessa oração pelos crentes de Efésios é, sem dúvida alguma, estendido a nós, se estende a todos os crentes de todas as épocas. Era que o avivamento não fosse o que? Superficial. Era isso que Paulo estava dizendo, mas que atingisse o mais profundo íntimo de nós mesmos, o íntimo do crente, que não fosse efêmero ou transitório, mas que permanecesse tempo suficiente para que os crentes não se demovessem do que tinha aprendido sobre as doutrinas bíblicas. Um verdadeiro avivamento, ele não pode ser interpretado como tal, quando ocorre aquele mover do Espírito Santo na hora do culto. Avivamento é quando o crente é confrontado nas suas razões e conceitos, pois só assim é que ficamos desprendidos de nossas paixões, instintos e desejos. O avivamento também atinge nossa consciência e descuidamos tanto da nossa consciência que alguns, infelizmente, já está com ela cauterizada em sua mente. Então precisamos permanecer sensíveis, irmãos, à voz do Espírito Santo. E por fim, o avivamento atinge nossa vontade, porque a fraqueza fundamental de nossas vidas é que, com frequência, conhecemos o bem e temos a intenção de realizá-lo,
mas nossa vontade não é suficientemente forte para respaldar este conhecimento e levar a cabo nossas intenções. Nós precisamos, irmãos, urgentemente de um avivamento espiritual nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa, seja onde for. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Deus, o Deus de Israel, nosso Deus. E até domingo, meus irmãos. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.